Muito bem, meus queridos amigos, agora é o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Como você já sabe, esse quadro se chama Bíblia Mais e nós estamos aqui com 10 amigos que vieram de várias cidades do estado de Santa Catarina para participar dessas gravações. Estamos numa temporada estudando sobre controvérsias. Ontem começamos esse assunto com relação à lei de Deus. A lei de Deus é eterna ou ela foi abolida? Ou algum mandamento foi abolido? É esse o tema que começamos ontem e hoje nós iremos concluir. Quero aproveitar e convidar você para participar desse estudo também. Se você quiser o guia impresso e você mora em Santa Catarina, você acessa o nosso site bibliamais.com.br e solicita o seu estudo. Ou então, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Nós vamos mandar o estudo impresso para qualquer pessoa em Santa Catarina. Fora daqui, fora do estado ou em outro país, a gente manda o arquivo digital, o arquivo em PDF, para você ter acesso ao conteúdo também. Peça o arquivo em PDF também pelo nosso WhatsApp. Todos prontos para começarmos o estudo? Vamos então avançarmos nesse tema da lei de Deus, mas antes, não se esqueça do nosso estudo presencial. Domingo que vem, às 7 da noite, eu estarei na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Vai aparecer para você com o endereço da nossa igreja, tá bem? E toda quarta-feira, nós estamos com esse mesmo tema presencial na Igreja Adventista Central de Criciúma, que fica ao lado do Colégio Adventista. O endereço já está aparecendo aí para você. Então, você é o meu convidado para esses temas de forma presencial. Vamos orar, pedindo uma bênção de Deus então para o estudo? Vou pedir hoje a Juliana para orar para a gente, por gentileza. Santo e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua santa presença neste momento, primeiramente agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de juntos estarmos estudando a Tua santa palavra. Peço, Santo e poderoso Deus, que o Teu Espírito, meu amado Senhor, venha sobre nós, que nós sejamos, meu amado Senhor, abençoados por Sua palavra e cada vez mais aprendamos mais. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome no Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Juliana. Ontem terminamos o programa com uma pergunta, né? Quem é que fez? Foi a Suzy, né? Suzy, vamos retomar a sua pergunta de ontem e avançarmos com o estudo, por gentileza? Pastor, ontem nós falávamos sobre a lei, sobre as coisas que Deus acordou, né? Deus combinou e fez uma aliança com seu povo através dos 10 mandamentos, através da sua lei escrita. E a dúvida que pairou é onde está a parte de Deus neste acordo? Ok. Nós estamos falando sobre a lei de Deus e a lei de Deus ela é dada dentro de um contexto de aliança, né? E quando se faz uma aliança, ambas as partes têm compromisso, né? Antes de responder a sua pergunta, deixa eu só falar mais uma coisinha para vocês. Lembra que nós dissemos ontem de que nós não obedecemos para ser salvos, mas somos salvos para obedecer? Aonde estão os 10 mandamentos na Bíblia? Quem sabe onde estão? Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo 20. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Abra aí nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos, eles vão começar a aparecer no versículo 3. Êxodo capítulo 20, verso 3. O verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Certo? Êxodo 20, verso 3. Esse é o primeiro mandamento. E a partir daí Deus dá todos os 10 mandamentos. Mas você já percebeu que antes do verso 3, antes de Deus dar os mandamentos, tem 2 versos? Talvez você nunca se apercebeu, mas olha o que diz o verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Você percebe a importância desse texto? Antes de Deus dizer assim, aqui estão os mandamentos, primeiro Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro eu salvei você, agora você obedece. Deus não entregou os mandamentos sem antes tirar o povo do Egito. Isso nos ensina o quê? Que Deus primeiro salva, para depois pedir a obediência. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu tirei você do Egito. Eu tirei você da casa da servidão. Você passou lá 400 anos, mas eu libertei você. Agora que você é livre, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura. Não use o nome de Deus em vão. Lembra-te do sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não mata, não rouba, não adultera. Você está entendendo? Mesmo para quem não aceitou o acordo, já tinha recebido o benefício. O benefício foi para todos. Agora vamos para Êxodo 24. Nós estamos em Êxodo 20. Vai para Êxodo 24. E aqui você tem, então, o momento em que Deus faz a aliança de Deus com Israel. Olha o verso 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas essas palavras do Senhor, todos os estatutos, e todo o povo respondeu a uma voz e disse: o que o povo disse? Nós faremos. Então, Deus entrega a lei a Moisés, Moisés chega perante o povo, lê os mandamentos e diz: vocês se comprometem? O que o povo respondeu? Nós faremos. Tudo isso faremos e obedeceremos. Essa é a parte humana na aliança. Qual é a parte divina? Volta agora para o capítulo 23, versículo 20. Êxodo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que vos tenho preparado. Deus está dizendo para Israel: guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebele contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Agora olha, verso 22. Mas, se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, tirará do vosso meio a enfermidade. Verso 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos dias. Está vendo a parte do Senhor? É bem extensa. A parte do Senhor é o seguinte: se vocês ouvirem os meus estatutos, eu vou abençoar vocês. Eu vou dar a terra para vocês. Não vai haver enfermidade na terra. Não vai haver mulher estéril. Não vai haver fome. Não. Eu vou dar tudo para vocês. Essa é a parte do Senhor. Qual é a parte de vocês? Obedeça a lei. Aí o que o povo disse? O povo? Faremos tudo o que o Senhor falou. Agora avança um pouquinho aí no Êxodo e vamos para o 31. O que tem em Êxodo capítulo 31? Que história está aí registrada? Êxodo 31. Os artífices da obra do tabernáculo. Desculpa, 32. O bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Tudo o que o Senhor falou, farou e nós obedeceremos. Não foi o que eles disseram? Sim. 40 dias depois estão lá adorando o bezerro. Quebraram a aliança. Quebraram a aliança. Deus tinha agora alguma responsabilidade com esse povo? Nenhuma. Não, eles quebraram a aliança. Só que Deus é tão bom e tão amor
que ele faz uma coisa com o povo agora. Jeremias 31. Eu vou pedir a alguém que leia, por gentileza, esse texto. Jeremias 31, 31 a 33. 31 a 33. Pode ler. Eis aí vem os dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha aí. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Mas essa aliança não vai ser igual àquela que eu fiz quando eu tirei vocês da terra do Egito. Ele está se referindo à aliança de Êxodo 24. Porque eles adoraram o bezerro de ouro. Eles quebraram a aliança. Não vai ser igual àquela. Como é que vai ser essa nova aliança? Continua. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Até aí está bem. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês agora. Não vai ser igual àquela que eu fiz lá no deserto, não, porque vocês quebraram a aliança. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir na mente de vocês as minhas leis e vou escrever as minhas leis no coração de vocês. Quem é que disse que a lei foi abolida? Na nova aliança, Deus se compromete a imprimi-la na nossa mente e no nosso coração. Então, agora nessa nova aliança, qual é a parte do povo? Não tem. Tem promessa humana aqui na aliança? Não. Na nova aliança, a promessa só parte de Deus. Vocês prometeram e falharam, né? Eu vou fazer uma nova aliança. Eu vou colocar a minha mente, a minha lei na mente de vocês e no coração de vocês. O que isso significa? Eu habitando com você, eu sendo o seu Deus, será natural que você viva os preceitos da lei. Isso vai estar no teu coração. Isso vai estar na tua mente. Não é uma lei que está de pedra lá dentro de uma arca. Não, ela está no seu coração. Você vai viver isso. Então você percebe que a lei não foi abolida? Ela foi ratificada na nova aliança. Só que agora Deus faz algo melhor. Ao invés de entregar uma lei em 2 tábuas de pedra, Deus imprime essa lei no nosso coração. O que significa a lei impressa no coração? Significa que nós não mais fazemos a nossa vontade. Agora é a vontade do Senhor. Nós não somos guiados mais por nossos desejos. É o desejo do Senhor. É aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então essa é a parte de Deus na aliança. O homem falhou na primeira, ele fez uma nova. Mas a aliança se firma com a lei do Senhor escrita na mente e no nosso coração. Mesmo assim, o homem continua quebrando a aliança. E toda vez que ele quebrar, o que ele tem que fazer? Se arrepender e retornar à aliança. Então, o que Jesus fez de fato com relação à aliança? Qual o papel de Jesus vindo? Ele fez o que nós não conseguimos fazer perfeitamente. Ele obedeceu. Então ele veio ajudar-nos a fazer, a cumprir a nossa parte? Ajudar é quando eu ajudo você a fazer algo.
Ele veio fez. fazer o que a gente não faz. Isso é graça. Ele tomou o meu lugar no acordo. Ele cumpre o que a lei exigia. Você entende agora Gálatas 3:13? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro como maldito, porque ele estava pagando o preço do nosso pecado. Então Jesus não me ajuda, ele faz por mim. Coloca uma coisa na sua cabecinha. No céu só entra pessoas perfeitas. Não vai entrar no céu pessoa defeituosa. Mas nós somos imperfeitos. Como poderemos entrar no céu? A única maneira é se nós formos cobertos pela justiça de Cristo. Então, nós vamos entrar nos céus fiados naquilo que Ele fez, não no que nós fazemos. Agora, porque Ele obedeceu, isso dá a você o direito de cair em pecado? Claro que não. Marilete? Pastor, então, a gente está falando sobre mandamentos e leis. A questão do sábado, porque muitos acreditam que ela está no Antigo Testamento e não mais no Novo. O senhor consegue tirar essa dúvida para mim, por favor? Claro. Inclusive, nós vamos abordar esse tema na semana que vem. Nós vamos entrar um pouco mais nos mandamentos e específico no sábado. Mas, por hoje, eu já posso adiantar para você, por exemplo, Lucas 4,16. Lá diz que Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha o hábito de ir à igreja aos sábados. Por quê? Porque ele obedecia os mandamentos. Porque se Jesus não tivesse guardado o sábado, ele teria quebrado o mandamento. E se ele tivesse quebrado o mandamento, ele também precisaria de um Salvador. Jesus nunca pecou, porque ele guardou todos os mandamentos, inclusive o sábado. Nós temos na Bíblia 104 textos falando sobre o sábado, inclusive no Novo Testamento, vários. Nós voltamos a esse tema semana que vem. Qual é a função da lei? Outra função da lei. Já vimos que a função da lei aqui é nos mostrar o que é pecado, né? Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo diz assim, Gálatas 3:24, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Nós somos justificados de que maneira? É pela lei? Pela fé. Agora, qual é a função da lei? Ela é o nosso guardião, que nos conduz a Cristo. A versão que eu estou usando aqui, que é a Almeida Revista e Atualizada, esse verso diz assim, a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. O que é um aio? Aqui traduziu como guardião. Sabe o que era o aio, o guardião? Era a pessoa que pegava a criança judia e levava para a sinagoga para ter classes, para ter aula. Então o guardião, o aio, era essa pessoa. Pegava a criança judia, levava até a sinagoga para que ela tivesse classes de Bíblia, aulas. Aí Paulo vem e diz assim, você conhece o aio, o guardião, que leva a criança para a sinagoga? A função da lei é essa. Ela nos pega e nos leva a Cristo. A lei salva? Não, quem é que salva? Quem é que salva é Cristo. Então a lei me leva a Cristo. Ele me salva. Então a função da lei não é salvar. Nós não podemos atribuir à lei uma função que ela não tem. Ela não tem função de salvar. A função dela é nos levar a Cristo. É o que Paulo está ensinando. E Cristo é quem salva. Tiago.
ficou um pouco confuso aqui, porque a Igreja Adventista, né, vista pelo mundo fora, não acredito que todos, mas fora, é uma igreja legalista, porque fala de lei. Aham. Isso é mal interpretação de quem vê, mal explicação de quem ensina no Adventismo, ou nunca foi uma religião que é da lei e ensinava assim, que parece que é uma nova igreja. Eu estou vendo aqui, pelo que eu vejo fora, não. A igreja adventista é de falar da lei, então, a lei salva. Qual desses 3 pontos seria, então? Está mal explicado? Eu estou vendo de fora errado? Uhum. Ou os membros não estão praticando o que é ensinado? Tenta... Sim. Nós temos que fazer uma separação clara. Quando falamos de igreja, nós temos que fazer uma separação clara entre aquilo que um adventista ensinou e aquilo que a igreja adventista pensa. Você entende essa separação? Você tem que entender que a Igreja Católica pode ensinar uma coisa como igreja e um padre pode ensinar uma coisa diferente. Então, a primeira coisa, se você quer entender a igreja, não tente entender o que os líderes estão só dizendo. Tente entender o que a igreja ensina em sua teologia. E para isso a gente tem que ir nos livros que são autorizados pela igreja. Se você quer saber o que a Igreja Católica pensa, você vai ao catecismo, certo? É lá que a igreja diz o que ela pensa. Se alguém da igreja, se algum líder diz diferente, isso não importa, a igreja diz o que está lá oficialmente. A Igreja Adventista é a mesma coisa. Se alguém diz alguma coisa, talvez contrário ao que a igreja ensina, não podemos dar bola porque ele está dizendo. Se você quer saber o que a Igreja Adventista pensa, você tem que ir para o livro Nisto Cremos. Existe um livro chamado Nisto Cremos e ele tem lá as 28 crenças fundamentais dos adventistas. Quer saber o que nós pensamos? Vá no Nisto Cremos. Se eu estou ensinando o que está lá, eu estou falando a linguagem da igreja. Se eu estou ensinando o que não está lá, eu não represento a igreja em momento nenhum, porque estou dizendo que ela não diz, certo? A Igreja Adventista nunca ensinou que nós somos salvos pela lei. Mas você pode ter alguém adventista enfatizando a função da lei de forma errada. Então, quando alguns nos acusam de legalistas, alguns o fazem porque ouviram certos ensinos e pregações onde a lei foi enfatizada de maneira errada. Então, essa pessoa aprendeu com alguém que não representava a voz da igreja. Mas naquilo que a igreja crê e está escrito na nossa teologia, nós não cremos que alguém seja salvo porque obedece. Nós cremos que somos salvos pela graça e que, uma vez salvos, o resultado da salvação é a obediência. Então, a gente guarda a lei não para ser salvo, mas como um fruto da salvação. Então, essa explicação ela tem que ser dada, certo? Amigos, a função da lei é nos levar a Cristo, e é Cristo quem nos salva. Olha o que diz o salmista no Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é o quê? Perfeita e restaura a alma. Algo perfeito pode ser melhorado? Não. Algo que é perfeito não pode ser melhorado. Já é perfeito. Se tivesse necessidade de melhoras, não seria perfeito. A lei de Deus é perfeita. O objetivo da lei é mostrar nossa condição pecaminosa. Esse é o objetivo dela. E uma vez que reconhecemos o nosso pecado, podemos ir ao nosso advogado Jesus Cristo, que nos perdoa e nos limpa, assim como um espelho que mostra a sujeira no teu rosto, mas não pode limpar, é a lei, que mostra que você está em pecado, mas não pode salvar você. Então, uma das melhores ilustrações que eu já encontrei para a lei é dizer que a lei de Deus é como um espelho. Ela mostra a sujeira do rosto, mas o espelho não te limpa. A lei mostra que você está em pecado, mas ela não salva. Mas não é a função dela salvar. A função dela é mostrar que você está em pecado e que você precisa de Jesus. Aí, como diz Paulo, a lei
nos serviu de aio, de guardião, para nos conduzir a Cristo. A lei, então, nos conduz a Cristo. O fato de sermos salvos pela graça não nos autoriza a transgredir o mandamento. Você entendeu? O fato de sermos salvos pela graça não nos autoriza a quebrar o mandamento. Por outro lado, a obediência é uma prova de que estamos salvos em Jesus. Porque João vai declarar que aquele que foi salvo, ele agora anda no caminho da obediência. Podemos guardar apenas uma parte da lei? Eu posso escolher guardar alguns mandamentos e outros não? O que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Então não adianta guardar um mandamento e negligenciar outro. A lei de Deus é como uma corrente de 10 elos. Quebrou um, quebrou todos. E que pedido devemos fazer a Deus em relação à sua lei? Olha o que disse o salmista. Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Essa deve ser a nossa oração. Sim, Luci? Pastor, a gente tem um entendimento de que a lei, ela está resumida em 2 mandamentos. Aham. Amarás a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Isso não seria uma nova aliança? Jesus falou isso, né? Não nova aliança, novo mandamento vos dou. Que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas isso é novo? Não, ele está tirando isso do Antigo Testamento. No Antigo Testamento já está escrito: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E é nesses 2 versículos que a fé cristã não adventista tem se firmado, inclusive eu me incluo nela, de que se fosse importante para a fé cristã continuar seguindo todos os mandamentos, incluindo o sábado, Jesus, sendo Deus, ele repetiria novamente esses mandamentos. O senhor não acha? Vamos ir por esse raciocínio. Suponhamos que eu sou um cristão, quero o céu e quero Jesus no meu coração. Você acha coerente que eu traia a minha esposa? De forma alguma. Por que não? Porque o senhor fez uma aliança de ser fiel a ela. Na saúde, Mas na então doença. eu não posso quebrar o 7º mandamento? Eu posso ou não? Considerando que o senhor fez uma aliança com a sua esposa com relação à fidelidade, não. Tá. Eu sou um cristão, quero ser salvo, amo a Deus e ao próximo. Eu posso, no comércio, roubar meu irmão? Não. Eu posso desonrar meu pai e minha mãe? Não. Eu posso adorar ídolos? Diante de Deus, não. Eu posso dizer falso testemunho? Diante do juízo, não. E por que só o sábado está fora? Todos os outros não podem. E o sábado pode quebrar? Aonde está isso na Bíblia? Você está entendendo a dificuldade que Sim. muitos enfrentam? Na realidade, o que muitas igrejas estão dizendo é o seguinte: você não pode quebrar nenhum mandamento, a não ser o sábado. Mas da onde está escrito isso? Se resumir os 10 mandamentos a 2 e abolir alguns deles, então me diga quais são. Deveriam ter sido abolidos também. Todos teriam. Não é isso que a gente acabou de ler em Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então essa dúvida que você tem, muitas pessoas têm. E pode ser quem está nos assistindo agora está pensando exatamente isso. Mas é mesmo. Na minha igreja eles ficam falando que os mandamentos foram abolidos, mas a gente não pode quebrar o mandamento. Ou que a lei não foi abolida, mas não estão ensinando o sábado.
Então nós precisamos, com muita humildade, nos voltar para a palavra de Deus e deixar que ela diga o que ela quer dizer. Fazer teologia é isso. É deixar que a Bíblia diga o que ela quer dizer e não eu interpretar ao meu bel prazer. Nós temos que deixar que a Bíblia seja soberana, que ela ensine o que ela quer ensinar. Então, quando Jesus resume a lei em 2, é porque quem guarda os primeiros 4 mandamentos, ele ama a Deus, porque eles se referem a Deus. Quem guarda os outros 6, ama o próximo, porque eles se referem ao próximo. É por isso que ele resumiu em 2. E eu e você hoje temos então que tomar uma decisão. Ou essa lei de Deus está em vigência, ela é eterna, ou ela foi abolida. Mas se ela foi abolida, não existe mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. E se não existe mais pecado, você não precisa de um Salvador. Porque que sentido faz para alguém que não peca, se nem pecado existe mais? Então nós comprometemos toda a Bíblia, todo o Evangelho, quando nós tentamos tirar de qualquer mandamento, de qualquer parte da lei, algo dela. Então hoje nós temos que refletir. Nós vamos ouvir uma música agora com Wesley e eu queria que você pensasse. Você já entrou em aliança com Deus? Essa aliança, ela envolve nós obedecermos a tudo aquilo que o Senhor ensinou em sua palavra. E eu espero que hoje nós tomemos a decisão de reafirmar a nossa aliança com Deus e nos comprometemos a ser fiéis em tudo que a palavra ensina, inclusive nos 10 mandamentos. Onde vou correr se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos. Eu sou falho, sou cego, sou cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além. Ele é perfeito em glória e saber me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador, que é sábio, justo, transbordante em perfeição? Só o Senhor enxerga além e me direciona para o bem, me dá um rumo
os meus caminhos ao Senhor, e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Entrego os meus caminhos ao Senhor, e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Quem sabe no estudo de hoje, uma cortina baixou e você começou a compreender muita coisa de forma diferente do que enxergava até aqui. Sabe o que é isso? É o agir do Espírito Santo. Pois quando a gente para estudar esse livro, nós temos o autor ao nosso lado para nos ajudar a entender e desvendar os mistérios do Evangelho. Hoje a lei de Deus está sendo pisoteada. E nós veremos na semana que vem que havia uma profecia que dizia que a lei de Deus seria atacada. E por que o diabo está atacando a lei de Deus e tentando torná-la nula e inválida? Porque o juízo é pela lei. Mas se a lei não tem valor, acaba a doutrina do juízo. E nós poderemos ser pegos de surpresa e condenados, porque não demos atenção aos princípios da lei. É como pegar um carro e sair numa estrada de Santa Catarina 200 por hora, sem saber que o limite de velocidade era 80 ou 110. Vem o acidente, vem a tragédia por falta de conhecimento. A função da lei é essa, nos trazer conhecimento. Por isso seremos julgados pelas obras. Obras que serão pautadas pela lei. O que eu faço de bom ou não faço. Que o nosso coração se abra para entender essas verdades e que nós vivamos essas verdades. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque avançamos um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor está disposto a fazer conosco uma nova aliança e colocar em nosso coração e mente as Tuas leis. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis ao Senhor. Cuida de nós e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.